Hello, good morning. How are you guys? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente já vai continuar com a nossa videoaula corrigindo a atividade da semana passada. Vamos lá? A gente parou aqui na Lesson 3, não foi? A gente fez essa atividade. Eu mostrei para vocês. A gente está falando, na verdade, não é, sobre countable and uncountable nouns. Ou seja, substantivos que podem ser contados são os countable, e os substantivos que não podem ser contados, que são os uncountable. Tá bom? Olha só. A gente vai utilizar nessa atividade some quando for algo não contável, porque o some ele significa justamente algum, mas ele não especifica quantidade, tá bom? Por exemplo, some salt, algum sal. A gente não tem como dizer um sal ou dois sais em inglês, porque sal é não contável, ou seja, ele não tem um plural, tá bom? Nesse sentido, a gente vai utilizar o some para especificar que a gente quer uma quantidade de sal, mas a gente não diz qual a quantidade, tá bom? E aqui, onion, a gente está utilizando um artigo indefinido, uma cebola, porque onion a gente tem como contar, é countable, tá bom? One onion, two onions, three onions. Então a gente vai utilizar o artigo. Vejam aí, confiram, tá bom? E aqui nós temos, todos esses objetos: some salt, some olive oil, a melon, a lemon, an onion, some pepper, some orange juice. Gente, pepper pode às vezes ser contável, às vezes ser não contável, tá bom? Porque pepper também pode ser, por exemplo, pimentão ou aquelas pimentas maiores que a gente tem como contar, tá bom? Só que nesse caso aqui, a gente não conta a pimenta, tá bom? Porque você não vai contar de uma em uma, não é? A gente conta os carocinhos, a gente conta as gramas, mas a pepper, nesse caso, ela é incontável, assim como o sal, por exemplo, ou o açúcar, ou o arroz, tá bom? Na questão 2, Strategic Listening, a gente marcou esses aqui, ó. A gente sempre tem que ficar bastante atento quando a pessoa no áudio fala we don't, não é? Porque ela está dizendo, não, nós não precisamos. We need some bread. Nós precisamos de algum pão. Yes, we do. Sim, nós precisamos. Ou do we need any eggs? Nós precisamos de algum ovo. Yes, mas quando fala coffee, a pessoa diz no, we don't. Então, we don't tá negando, não precisa. Ok? Na próxima, que também era com a utilização de um áudio para a gente ver todos esses recipients, não é? A gente viu na semana passada o que quer dizer cada um deles. Cans são latas, loaf é pedaço, a gente usa com pães, não é? Jars são jarras, tá bom? Ou potezinhos. Bottle são garrafas. Cartons são aquelas caixas de leite que a gente é acostumado a comprar o leite na caixinha, não é? E tubes são tubos, ok? Por exemplo, do we need an toothpaste? Nós precisamos de pasta de dente. Yes, let's get 2 tubes. Vamos levar 2 tubos, porque a pasta vem naqueles tubinhos, não é? E aqui, ó, como a gente utiliza cada um desses recipientes, ó, loaf a gente usa com bread, cartons nós usamos com milk,
Soup, lá nos Estados Unidos, eles vendem sopa enlatada, tá bom? Aqui a gente encontra sopa pra gente preparar em casa, não é? Lá eles já encontram uma sopa feita, já dentro de latinhas. Eu nunca vi aqui, vocês já viram? Do we need any orange juice? Yes, let's get one bottle. Ok? Bottle ou bottle, a pronúncia pode ser das duas formas, é a garrafa, tá bom? E aqui, marmalade, que é aquele, é um doce, algo doce que é cremoso e eles passam em pães e tudo mais, em jars, tá bom? E aqui, ó, como a gente viu, uncountable and countable nouns, não é? A gente utilizando os artigos quando a gente está falando dos substantivos no singular, tá bom? Dos contáveis, só que no singular. E aqui, a gente utilizando some, tanto no plural como na forma incontável, tá bom? Dos substantivos. Gente, a atividade de hoje vai precisar de muita atenção de vocês, tá bom? Porque a gente tem um texto, e olha só esse texto, é um texto pequeno, um texto fácil, tá bom? Não se preocupem. What is organic food? Food, a gente já sabe que é comida. Então, organic food é comida orgânica, não é? Ou seja, aquela comida, frutas e vegetais que são plantados sem agrotóxicos, da forma mais natural possível, ok? Vocês vão procurar as informações nesse texto. O texto eu não vou traduzir para vocês, por quê? Porque faz parte do exercício que vocês procurem no texto, tá bom? E compreendam pelo contexto ou buscando aquelas palavras que vocês já conhecem o significado, tá bom? Então, vamos ver as perguntas, mas de antemão o texto fala justamente sobre isso, comidas orgânicas, o que são, quais, como isso me beneficia, como a comida orgânica beneficia a nossa saúde, nós mesmos, tá bom? Vamos lá, olha só. Answer the questions below based on the text. Responda as perguntas abaixo baseadas no texto aqui. Can you think of another title for this article? Você consegue pensar em algum outro título para esse artigo? Vocês vão sugerir aqui outro título de acordo com o que vocês compreenderam do texto, tá bom? What is organic food? O que é comida orgânica? How is organic food produced? Como a comida orgânica é produzida? List 3 benefits of organic food. Vocês vão dizer aqui 3 benefícios da comida orgânica, tá bom? Are traditional farmers worried about the health of their customers? Find a sentence in the text that proves your answer. Olha só. Os fazendeiros mais tradicionais estão preocupados sobre a saúde dos seus clientes, das pessoas que consomem o produto deles? Encontre no texto uma frase que prove a sua resposta, tá bom? Por fim, what is the main objective of traditional farming? What sentences show that? Qual é o principal objetivo de cultivar tradicionalmente, de plantar, fazer plantios mais tradicionais? E quais frases no texto mostram isso, tá bom? Qual é o principal objetivo?
Gente, essas perguntas vocês vão procurar aqui no texto. Leiam mais de uma vez, releiam, tá bom? Leiam no mínimo umas 3 vezes e vocês vão ver como esse exercício vai nos ajudar a ler melhor as palavras em inglês. Selecionem aquelas palavras que vocês já conhecem e tentem pensar um pouco, essa palavra eu já conheço. Então, juntando nessa frase aqui, ela está falando sobre isso. Isso é a gente entender pelo contexto, tá bom? Na número 3 diz assim, ó. Choose an answer from the lists. Then compare your choices with a classmate. Justify your answers. Vocês vão escolher uma resposta, uma atividade de marcar, não é? Olha só. Why is probably the author of this text? Qual é provavelmente o autor desse texto? É um repórter? É um fazendeiro tradicional? Ou é um fazendeiro orgânico, de produtos orgânicos? Who is the author writing for? Para quem o autor está escrevendo? Para um público geral? Para o governo? Ou para fazendeiros tradicionais? Aí é de acordo com o que vocês compreenderam, tá bom? Na opinião de vocês. Mas de acordo com o que vocês compreenderam aqui no texto. Por fim, what is his or her objectives? Qual é os objetivos dele ou dela, do autor no caso? Informar, influenciar, dar um conselho ou entreter, divertir, né? No caso, entreter, divertir é a mesma coisa, tá bom? For diz assim: match these words and their definition. Vocês vão marcar essas frases aqui com a definição delas que está desse lado, tá bom? Ó, less chemical, menos química, grow a mix of crops. Crops são plantios, tá bom? O cultivo das plantas. Então aqui ele está falando sobre fazer crescer ou cultivar diferentes tipos de plantas. Balance the ecosystem, balancear o ecossistema. And pest reducing insects, ou redutores de insetos, inseticidas. Ok? E assim a gente conclui a nossa atividade de hoje. Gente, tá pouquinho, né? É só uma atividade de leitura e algumas questões. Então leiam com calma, tá bom? Leiam bem tranquilamente quantas vezes forem necessárias. E então, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tchau, tchau. Bye bye and see you and I miss you. Tchau.